Antes, boa noite, gente. Estendem a mão aqui. Vou orar pelo meu esposo. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Senhor, que o Senhor venha nesse momento, Senhor, blindar o Leandro, Senhor. Que nenhum mal, nenhuma seta, nenhuma retaliação do inimigo venha sobre a vida dele, Senhor. Que ele venha ser, papai, usado poderosamente pelo Senhor. Que não seja ele, mas o Senhor falando através da boca dele, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Que ele possa ser usado, Senhor, aonde quer que ele for também, Senhor. Que as pessoas possam olhar ele e ver o Senhor nele, Senhor. Em nome de Jesus, dá discernimento, dá sabedoria, papai, para ele conduzir a palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar através da boca dele, Senhor, em nome de Jesus. Que venha ser uma palavra rema aos nossos corações e que nós venhamos sentir verdadeiramente a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa. Saúde da igreja com a santa paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Bom, estão aqui aquelas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para estar ouvindo essa palavra. Acredito eu que o Senhor tem falado comigo esses dias em cima dessa palavra. E assim como todos que sobem aqui, espero eu deixar uma semente e que essa semente seja uma semente frutífera. Amém? É até estranho, né? Logo depois do carnaval, já vim no primeiro dia para pregar. Foram dias de tribulação, muitos sabem aí que muita coisa aconteceu. Infelizmente, o ser humano ele é falho e muitos não reconhecem, né? E cada dia que passa, nós vemos um mundo aí mais caótico. E nós, como adoradores, pessoas que servimos a Deus Todo-Poderoso, temos que estar centrados dentro da palavra dele, ministrando a vossa palavra e fazer aquilo que foi cumbido nós a fazermos, né? Que é pregar, que é falar do amor de Deus. Por mais simples que você fale, mas que a pessoa venha entender quanto o nosso Deus ele é bondoso e amoroso. Aleluia. E o quanto ele se importa com nós. Amém? Amém. Eu irei pregar aqui no livro de Marcos, capítulo 5, do verso 1. Vamos lá. Na minha Bíblia está assim. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Olha aí. No momento em que Jesus saiu do barco, um homem, um espírito demoníaco, veio em sua direção, né? Até esse ponto aqui, nenhum momento está falando que Jesus foi atrás do homem, mas sim um homem que ali habitava e tinha um espírito demoníaco, veio em sua direção. Veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre que era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Ou seja, esse homem ele vivia num povoado, né, uma vila, numa terra em que um espírito demoníaco tomou posse do corpo dele e ele, por sua fraqueza, não conseguia se livrar. E muito menos não tinha ninguém ali que pudesse fazer um exorcismo naquele homem para tirar esse demônio. E ele, sabendo que Jesus estava chegando ali naquele local, ele corre para Jesus em busca do quê? Socorro, né? Então ele viu ali em Jesus a esperança dele se livrar daquele mal. Aqui, ó.
Quando Jesus ainda estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele e gritou em alta voz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me maltrate. Imagina aqui, hein? O homem pedindo a Deus para que Jesus não o maltrate, sendo que aquele homem já estava possuído por um demônio. Aquele homem morava em cemitérios, corria para cima e para baixo, se mutilando. Foi expulso da sociedade, vivia sozinho. Imagina o tamanho da dor daquele homem. E aí ele olha para Jesus e fala: Jesus, não me maltrate. O que ele queria dizer com isso? O que dá a entender aqui, irmãos, que não era o homem falando, e sim um demônio falando. O demônio sabia do poder que Jesus tinha sobre a vida dele. Então, quando ele fala assim, não me maltrate, significa que ele não queria ser expulso daquele corpo. Ele não queria deixar aquele hospedeiro. Ele queria viver ali. Porque se Jesus falasse apenas uma palavra ali, acredito eu que ele tinha sido mandado para o abismo, né? Pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Naquela época, pessoas que faziam exorcismo, elas tinham que saber qual era o tipo de demônio, de espírito maligno que estava incorporado naquela pessoa. E aí, através do nome, eles conseguiam fazer a expulsão. Não era o caso daquele homem. Quem lê a Bíblia e já passou por essa passagem, sabe que aquele homem ele não tinha apenas um demônio, e sim uma legião. Então, quando a gente fala em legião, significa que são vários demônios. Como é que você vai expulsar o demônio de uma pessoa sem saber o nome daquele demônio? No caso ali de Jesus, Jesus já sabia que não era apenas um, que tinham vários. Mas Jesus tinha autoridade sobre qualquer espírito maligno naquela época. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por isso que ele foi de encontro a Jesus, implorando para que Jesus não o maltratasse. Afinal, Jesus foi ali para maltratar alguém? Jesus foi ali para o quê? Para libertar. Amém? Glória a Deus. Ele suplicava com insistência que não expulsasse para fora daquela região. Ora, havia uma grande manada de porcos ali por perto, no monte, acima do mar. Olha só, essa parte aqui é bem interessante. O demônio fala: manda-nos para aqueles porcos. Imploraram os demônios a Jesus. Jesus deu-lhes permissão. Imagine, irmão, a que ponto esse homem chegou, né, na vida dele, o quanto ele foi frágil, trazendo para os dias de hoje, o quanto nós somos frágeis quando nós deixamos um espírito ou um demônio entrar nas nossas vidas e vir acabar com o nosso ministério ou muitas vezes acabar com a nossa família. Né? Então é uma coisa para a gente refletir. Se para entrar em porcos o demônio tinha que pedir permissão de Jesus Cristo, qual foi a legalidade que esse homem deu para esse demônio incorporar nele? Qual é a legalidade que hoje nós damos para que espíritos mundanos, espíritos malignos, venham entrar nas nossas vidas, nas nossas casas, né? Vir contra as nossas vidas? Qual é a legalidade? Então, muitas vezes a gente tem que parar e refletir. O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo, meu Senhor? O que eu estou deixando de fazer? Será que eu não estou dentro da palavra, daquilo que o Senhor predestinou para a minha vida? Será que eu estou buscando da forma correta? Então aqui o demônio ele mesmo já sabia. Ele não tinha legalidade nenhuma, nem para entrar nos porcos. E ele teve que pedir permissão para Jesus. E aí quando Jesus pergunta, qual o seu nome? E aí o demônio responde, meu nome é Legião. Né? Naquela época, Legião, muitos conhecem aí sobre a história romana,
Era uma legião, era um exército romano, né? Constituído mais ou menos aí em 6.000 homens. Imagine, se ele falou que o nome dele era legião, no mínimo ali tinha uns 2.000 homens, né? Uns 2.000 demônios dentro daquele homem, afugentando, distanciando cada vez mais da sociedade, né? Mas Jesus, quando parou ali, ele não parou por um acaso. Já estava predestinado aquilo para a vida dele também. Porque através daquele homem ali, Jesus já tinha um propósito. Então, Jesus permite que os demônios vão para os porcos. Mas por que os demônios pediram para não ir para ir para os porcos e não para o abismo? Em Apocalipse 9:11, capítulo 9, no verso 11. O rei deles é o príncipe do abismo, insondável, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Aporion, ou seja, Deus da destruição. Então, até os demônios que ali habitavam naquele homem não queriam ir para o abismo, porque eles mesmos sabiam, se Jesus falasse, vão para o abismo do inferno, eles teriam ido. Então eles pedem o quê? Me mande para os porcos. E ali, Jesus ordenou que ele fosse para os porcos. Como Satanás é o príncipe do inferno, eu acredito que o inferno ele ainda não foi inaugurado, né, pastor? Ele ainda está para ser inaugurado. Não foi inaugurado. Mas Satanás, ele sabe que ele não tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que nós dê a legalidade para isso. Então, por ele não ter poder sobre as nossas vidas, ele tenta fazer o quê? Como nós somos imagem e semelhança de Deus, ele tenta manchar a reputação de Deus com as nossas ações. Então, muitas vezes acontecem coisas terríveis. Por quê? É assim. O cristão, quando ele passa a seguir aquela doutrina ou aquela religião, as coisas elas se tornam mais difíceis. Isso é fato. Eu tiro isso por mim, eu tiro isso por pessoas que eu conheço que hoje, pela obra do Senhor, são cristãs, né? E sentiam uma certa facilidade em ter as coisas antes de ser cristão. Mas, irmãos, uma coisa eu te falo, eram bênçãos que vinham, não sei se pode ser chamado de bênçãos, né? Acho que eu estou até me perdendo aí com relação a essa palavra. Mas eram coisas que vinham e sumiam de uma forma que depois você se perguntava, pô, ontem eu tinha isso, hoje eu já não tenho mais nada. Mas o que aconteceu? Eu ganhei tanto e hoje eu não tenho nada. O que está acontecendo? Então, quando você está no meio dos cristãos, você está seguindo uma doutrina, você é obediente ao Senhor, está dentro dos preceitos dele, e você está seguindo direitinho, a bênção ela pode demorar, mas certamente que ela virá. E quando ela vir, irmão, não vai ser uma bênção pequena, vai ser uma bênção que vai te suprir por muitos e muitos tempos. E isso fará com que outras pessoas enxergam em você que Cristo e Deus é por você. Amém. Através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, como nós podemos ver aqui, é relatado que Jesus Cristo ele não buscou aquele homem quando ele desceu do barco, e sim aquele homem foi em encontro a Jesus Cristo, né? Então isso, assim, o demônio por si já sabia o que Jesus Cristo poderia fazer, e mesmo sabendo da autoridade que ele tinha sobre ele naquele momento, ele foi de encontro para suplicar, para pedir para ele que não o maltratasse e que não o mandasse para o abismo. O abismo é um lugar que nem eu nem você queremos ir. Então, por isso que nós hoje estamos aqui em busca
da glória eterna, de viver com o Pai. Amém? Amém. Então, é isso. Uma pessoa, quando ela está possuída, eu acredito que é porque ela deu brechas para isso. Uma pessoa, quando está possuída, ela deu brecha, ela não está seguindo aquilo que os mandamentos mandam, né? E às vezes a pessoa, ela está tão possuída que nem ela se toca disso, né? Às vezes uma palavra que você fala, muitos bem aqui sabem que a palavra, quando você fala e é dita, ela acontece, ela tem um poder tremendo. Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes quando você for abrir a boca, que seja para abençoar uma pessoa, que seja para falar uma palavra que venha trazer aquela pessoa para perto de você e não afastá-la mais. Porque você, como cristão, você tem vamos dizer assim, um objetivo na sua vida, que é falar sobre isso, sobre a palavra de Deus. É pregar o cristianismo, é falar como Deus pode salvar, é falar como Deus liberta. Então isso é muito importante. E é isso que muitos cristãos estão deixando de fazer. Às vezes, eu posso até me colocar no lugar. A gente deixa de falar sobre Deus para uma pessoa que está necessitada e começamos a colocar coisas no caminho que vêm impedir, obstáculos. A gente começa a imaginar, não é que tem obstáculo, mas a gente começa a imaginar obstáculos. Às vezes é uma coisa tão simples de se resolver e a primeira coisa que você faz é o quê? Às vezes você pensa, pô, antes quando eu era do mundo não acontecia esse tipo de coisa. E agora que eu estou seguindo a Deus, eu estou dentro de uma igreja, cultuando ao Senhor, está acontecendo isso comigo. Então o problema não sou eu, o problema é a igreja. E aí o que acontece? A pessoa se distancia. E isso está correto? Creio eu que não. Isso está extremamente errado. Quando as coisas se dificultam, foi isso que eu sempre aprendi com a minha pastora. Quando as coisas estão difíceis, aí é que você tem que buscar a Deus. Aí é que você tem que se agarrar a Deus. Será que esse homem, quando as coisas começaram a ficar difíceis para ele, os demônios começaram a entrar nele, ele procurou de alguma forma o Senhor? Eu acredito que não. Então, é isso que acontece. Satanás, por sua vez aqui, esse espírito maligno que estava dentro desse homem, tentava manchar o quê? A imagem de Deus naquele homem. Mas quando Jesus o libertou e fez colocar ele em juízo, mais para frente aqui, ali ó, ele deu permissão e aí os demônios foram para os porcos, certo? E aí cerca de 2.000 porcos atirou-se do princípio abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Próximo. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Imagina aí. Teve um prejuízo para os donos dos porcos? Teve. Mas o que foi melhor? Era melhor aquele homem ter continuado ali sob o poder de um demônio ou eles ter perdido a manada de porcos dele? Então, eles correram para a cidade e foram avisar para os habitantes ali daquela cidade. No entanto, pelo que eu li aqui na Bíblia, os habitantes daquela cidade foram de encontro a Jesus. E chegando lá, viram um homem em seu perfeito estado, sentado, vestido, porque aquele homem ele não se vestia, sentado, conversando com Jesus. Aquilo ali, para eles, foi um choque tremendo. Não pelo que Jesus tinha feito, mas sim, o que eles pensaram? Pô, ele expulsou os demônios. E agora, o que vai acontecer?
Para eles era mais terrível Jesus ter expulsado os demônios do que aquele homem ter continuado sendo demoniado. Então, aquela população ali, em vez de se reunir e cultuar e orar ao Senhor, não. Se reuniram para o quê? Pedir para que Jesus se retirasse dali. Agora você imagina, Jesus está dentro da sua casa fazendo a obra, fazendo tudo de bom. E aí chega, você, sendo um incrédulo, pede para Jesus se retirar. O que ele vai fazer? Ele vai se retirar. E aí o que acontece? As pessoas naquela época ali estavam tão acostumadas com aquele modo de vida daquele homem, estavam tão acostumados com o que ele fazia, que era mais terrível para eles ter ele são do que ele demoniado. Trazendo para os dias de hoje. Hoje, você que está dentro da igreja, está mais feliz do que era antes? Sim ou não? Glória a Deus. Então é isso que a gente tem que ter. Eu acredito que quando Jesus entrou na minha vida, veio para me salvar. Eu acredito que há mais ou menos aí uns 5, 6 anos atrás, a minha esposa, ela chegava aí em alguns encontros, né? Tinha uma pastora, aqui pro lado do Parque dos Príncipes mesmo, que fazia culto em sua casa. E algumas vezes ela me chamava. Eu juro para vocês, irmão, eu chegava lá, eu sentava na cadeira da casa dessa pastora, e ela via alguma coisa em mim, porque ela falava, ela sempre comentava. Só que ela começava a orar, eles começavam a orar de uma forma que, juro, parecia... Sabe quando estava fazendo a Torre de Babel, o pessoal queria fazer a Torre de Babel e queriam alcançar o céu. E aí Deus mudou, confundiu todo mundo e ninguém conseguia mais entender nada do que as pessoas estavam falando. Bem assim era eu ali sentado. O pessoal orava, o pessoal falava, e eu sentado lá falando, o que eles estão falando? Ficava me perguntando, o que está acontecendo? Que língua é essa? E era uma oração de súplica, de socorro, uma oração pedindo pelas famílias, pelo bairro, pelas crianças, né? Coisas que nós devemos pedir todos os dias nas nossas casas, nos nossos trabalhos, sem cessar, irmão. É que nem a Bíblia mesmo aqui fala, Satanás, ele veio para matar, destruir e roubar. E se você não se atentar a isso, aí a coisa vai ficar feia. Aí acontece que você acaba esquecendo da palavra do Senhor, acontece que você acaba se distanciando, achando que está fazendo um bem para você e para a sua família, e Satanás ele vai entrando, e você vai dando essa brecha. Então, é hora, é tempo da gente se posicionar, da gente buscar, da gente acreditar que Deus é por nós, e quando Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, eu ficava ali sentado naquela cadeira sem entender. E aí, tempos depois, fui convidado a participar desse ministério. Felipe, muitos daqui acontece, orar a Deus pela vida dele, pela vida da família dele. O Enio, me convidaram. Só vamos fazer uma visitinha ali? Vamos ali. A turminha toda, todo mundo malhando, ficando bombadão, para chegar aí nos lugares aí bem todo, né? Saradão. E aí, através de um convite, um simples convite. Mas aquele rapaz ali, ele é insistente, viu? Felipe, ele chamou uma vez, mas aquele ali, vamos. Era meio que assim, ó, se você não for, a gente para de treinar agora. Era quase nesse naipe. E convidou. E aí, eu falei com a minha esposa, vamos? Ela já frequentava, né, a casa dessa senhora. Falei, vamos lá. Vamos. Acredito que essa insistência aí tem um propósito. E aí que a gente decidiu. Na época, na primeira vez, o Ailson nem foi, né? Acho que ele foi a partir do segundo dia. E aí a gente viu, né? A gente viu o agir, como as pessoas nos recepcionou naquele ambiente, né? Como a gente foi tratado. E ali, eu falo para você, no primeiro dia foi difícil entender, mas aí a partir do segundo dia já deu para entender um pouquinho mais,
partir do terceiro dia, opa, já deu, já clareou. Eu falei, sabe quando você firma os pés assim e fala assim, é isso que eu estava precisando, é isso que eu estou buscando. E aí você começa a olhar para as situações da sua vida, coisas que você fazia, coisas que você já se incomoda, né? Você fala assim, já não posso fazer mais isso, já não posso fazer isso, mas isso por quê? Não é porque fulano, Beltrano, Ciclano vai falar, não, é porque ele está vendo. Então eu já tenho que abrir o olho, eu não posso mais cometer esse tipo de ato. Então eu tenho que procurar um jeito de fazer o quê? Andar dentro daqueles preceitos, né? Dentro da palavra do Senhor. Então se ele está pedindo para eu agir dessa forma, por que não agir? Então aí eu já comecei a entender. E pela obra que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família, graças a Deus, hoje nós estamos aqui firmados, entendendo cada vez mais, tendo essa oportunidade maravilhosa, que é de poder trazer aqui a palavra do Senhor, poder passar isso para os irmãos. Eu acredito que muitos de vocês vão ter essa oportunidade, uma oportunidade, irmão, que quando a pastora falar assim, vamos, vem de peito aberto, suba aqui, faça, porque eu acredito que tudo aquilo que você semear aqui é algo que mais para frente você vai colher, e vai colher bons frutos. Eu acredito que essa palavra veio para entrar nos vossos corações, eu acredito que essa palavra é uma palavra que vai abrir o olho de muita gente, e, irmão, continue firme. É que nem eu falo, o carnaval acabou de acabar aí, né? Mas eu acredito que até o final do ano a gente ainda vai sentir aí os perrengues, as coisas boas que aconteceu nessa semana, né? Mas é que nem fala, né? Carnaval, a dengue vai embora, todo tipo de doença vai embora, a Covid vai embora, não tem nada. Ela só vai aparecer depois do carnaval, porque o carnaval parece que aqui é o remédio santo, e na verdade não é isso. Eu acredito que se você não tiver Deus e você está centrado com Jesus, você não tem nada. Então a salvação, ela está aí, basta você vir e correr atrás. Amém? Espero que essa palavra tenha entrado nos vossos corações e que os irmãos tenham uma excelente noite. Amém? Maravilha, né? Não é bom? Opa! Eu lembro essa questão aí. A gente vê quando o pecado está rondando, ele cega. O exemplo a irmã deu, Saul, próprio Davi, Judas, Pedro. Então, a gente tem que ficar esperto, né? Que o diabo, ele anda ao nosso derredor, esperando a oportunidade para tragar. Amém? Então que você possa entender, digerir isso que foi dito aqui pelo nosso irmão, Maravilha Jesus, cada dia aprimorando mais, e é isso aí. Domingo temos culto. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Maravilha. Eita Deus.